Oi pessoal, meu nome é Kalisa e eu sou do PET Engenharia Química da UEM. Eu vou desenvolver essa primeira videoaula de Origem com vocês. O tema deste tutorial é calibração de instrumentos de medida e irá abordar os seguintes itens. Primeiro, a confecção de gráficos de calibração. Segundo, o ajuste de conjunto de dados por regressão linear. E terceiro, a identificação de outliers e o uso de ferramenta para mascará-los. Para exemplificar esta aula, utilizam-se duas colunas de dados. A primeira fornecerá os valores de pressão em um manômetro de Bourdon e a segunda em um tubo nu. Estes dados são tomadas de pressão avaliadas pela diferença de altura entre as colunas de mercúrio de um tubo nu e os seus correspondentes em um manômetro de Bourdon. Então, o manômetro de Bourdon é o instrumento que será calibrado. A calibração em si consiste em encontrar uma relação entre o valor indicado por um instrumento, no caso o manômetro de Bourdon, e o valor real, que neste caso é avaliado pelo tubo nu. Então vamos começar. Com o Origem já aberto, encontra-se esta tela inicial, chamada de Workbook. O primeiro passo para começar o exemplo é inserir os dados no workbook do seu projeto. No começo, no espaço escrito Long Name da coluna A, adicionamos manômetro de Bourdon e na coluna B, tubo nu. O espaço com Units, colocamos as respectivas unidades dos dados. Para plotar o gráfico da pressão do tubo nu pela pressão do manômetro de Bourdon, clicamos em Plot, Symbol e Scatter. Na janela que abriu, selecionar a coluna manômetro de Bourdon como X e tubo nu como Y. E OK. Agora, para fazer a regressão linear, clicamos em Análises, Fitting, Linear Fitting e Open Dialog. Caso seja a primeira vez que o Linear Fit está sendo utilizado, ao selecioná-lo já somos diretamente direcionados para a janela do Open Dialog, mas após o primeiro uso, as configurações utilizadas recentemente ficam registradas e são apresentadas junto à opção do Open Dialog, por uma questão de praticidade. Assim, temos aberto na tela a janela de configurações da regressão linear. Para este exemplo, as únicas opções que serão alteradas do padrão são o Recalculate, que deve ser alterado para alto, para que quando forem retirados ou inseridos pontos, o ajuste seja recalculado automaticamente, e o Find Specific, que deve-se marcar o checkbox no Find Y from X, e na opção Number of Y columns, manter 1, porque apenas uma coluna Y já é suficiente para que depois sejam avaliados valores de Y para um dado X, de acordo com a regressão que será encontrada. Então, OK. Analisando o gráfico, observa-se que o ajuste ele é apresentado por uma linha de tendência vermelha e uma tabela. Na tabela estão apresentados os valores dos coeficientes da equação, o desvio padrão destes e o valor do coeficiente de determinação, o R quadrado. Retornando ao workbook, observa-se o surgimento de 3 novas abas. A primeira é o Fit Linear, que dá detalhes estatísticos sobre os resultados do ajuste. A segunda é o Fit Linear Curve Zoom, que apresenta uma tabela com os valores ajustados para a regressão
e os resíduos dos valores utilizados como entrada. E a terceira é o fit linear find y from x1, que serve como uma planilha de cálculo para os valores de y partindo de determinados valores de x. Por exemplo, para avaliar o valor ajustado para x igual a 0,75, Enter, aparece o valor de y. Como esse valor é muito grande para o espaço disponibilizado para a coluna, alongando a coluna, aparece o valor. Voltando ao gráfico, é possível perceber que para os dados utilizados, o ponto 0,8240 varia notavelmente em relação ao esperado, caracterizando um outlier. Isso também pode ser verificado retornando ao workbook. Na planilha Fit Linear Curves 1, ele apresenta um resíduo elevado, de menos 301,6 aproximadamente. Uma vez que este valor compromete então a validade do ajuste, ele pode ser retirado e desconsiderado. Para isso, utiliza-se a ferramenta gráfica para mascarar pontos. Retornando ao gráfico, selecionar a ferramenta Regional Mask Tool. Mantendo ela apertada, fechando o que abriu, vamos manter ela apertada e ativar a opção Mask Point Extractive Plot. Com a ferramenta selecionada, basta clicar e arrastar o mouse de modo a desenhar um retângulo ao redor do outlier. Uma vez que o Linear Fit foi feito com a opção do Recalculate em alto, após mascarar o ponto, todo o ajuste foi recalculado e a linha de tendência reposicionada desconsiderando o outlier. Para desativar essa função, basta apertar o ESC. Após a retirada do ponto, é possível observar na tabela que os valores dos desvios e de R² são bem mais satisfatórios que os anteriores. Retornando ao workbook, na planilha do Fit Linear Find y from x, observa-se que o valor de y para x igual a 0,75 também foi recalculado. Com isso, a calibração do instrumento pode ser dada pela equação fornecida pela tabela do gráfico. Que neste caso é y igual a 4,94118 mais 751,17647x. E com isso, finalizamos a primeira videoaula. Obrigado pela atenção e até a próxima!